Você já correu atrás de alguém e mesmo assim só ficou mais distante? É como lutar contra Genichiro pela primeira vez. Você avança desesperado, ataca sem pensar, faz de tudo para vencer. E quanto mais tenta, mais rápido ele te derruba. Na vida é igual. Quanto mais você corre atrás de amor, atenção, validação, mais fraco você parece. E pior, mais longe tudo fica. A verdade é brutal, mas necessária. Ninguém é irresistível quando está desesperado. Ninguém respeita quem implora. Ninguém deseja quem se esvazia para ser escolhido. E antes que você diga, mas eu só quero ser amado, responde. Por que você acredita que precisa correr para ser visto? Desde quando você decidiu que ser suficiente não era o bastante? Hidetaka Miyazaki deixou uma mensagem escondida em Sekiro. Quem persegue, perde. Quem sustenta sua presença, atrai. E é aqui que a coisa muda completamente. Porque existe um sistema simples, prático e quase injusto, que transforma qualquer homem em alguém naturalmente magnético. E não é sobre conquistar ninguém, é sobre parar de se abandonar. Mas antes, você precisa entender a raiz do problema, a verdadeira origem da fraqueza emocional masculina. Conhece o Lucas? Ele não é diferente de 90% dos caras hoje. Um mano gente boa, inteligente, trabalhador, mas completamente perdido quando o assunto é relacionamento e presença masculina. Ele acorda, pega o celular e já começa o ritual da autopunição. Abre o Instagram para ver se a garota respondeu, confere o WhatsApp de 10 em 10 minutos, escreve uma mensagem, apaga, reescreve. No fundo, ele sabe que está se humilhando, mas não consegue parar. Esse é o ponto. Ele não corre atrás por amor. Ele corre atrás por medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecido. Medo de não ser escolhido. Medo de ficar sozinho com a própria mente. E a vida responde a isso de forma implacável. Quanto mais ele busca aprovação, menos aprovação ele recebe. Quanto mais ele tenta provar valor, mais perde valor. Quanto mais deseja ser visto, mais invisível se torna. Ele envia uma mensagem e fica olhando o digitando. Ela some. Ele manda outra. Ela responde frio. Ele tenta compensar. Ela se afasta. Ele insiste. Ela desaparece de vez. E o Lucas cai no mesmo buraco. O que eu fiz de errado? A verdade é dolorosa, mas clara como a morte em Sekiro. Ele tentou demais. Tentou cedo demais. Tentou a partir do vazio. E vazio não atrai nada. No jogo, quando você enfrenta Genichiro pela primeira vez, percebe a mesma dinâmica. Se você avança ansioso, agressivo, descontrolado, ele te destrói em segundos. Mas se você recua demais, se encolhe, se esconde, ele te caça sem piedade. O desespero tem cheiro. Lutas e relacionamentos funcionam pela mesma lei. Quem se entrega antes do tempo, perde a alma. E Lucas vivia assim, um desequilíbrio energético ambulante. No trabalho parecia forte. Com os amigos parecia normal. Mas quando gostava de alguém, virava um guerreiro quebrado. Um Ashina sem honra. Correndo atrás de um poder que nunca teria acesso da forma como buscava. E aí vem a parte que ninguém quer admitir. Não é que ela não gostava dele. Ela não gostava da versão destruída dele. Do cara ansioso, inseguro, pressionando. Essa versão é repelente. É antimagnética. É carente. E homens carentes nunca são irresistíveis. São previsíveis. Marcos Aurelius disse algo que destrói qualquer fantasia romântica. A necessidade é escravidão. A autossuficiência é liberdade. E isso é tão real nos relacionamentos quanto nas arenas de Sekiro. Quem busca desesperadamente ser vitorioso perde totalmente a postura. Genichiro aprende isso da pior forma, e Lucas também. Então vem o plot twist. Não é sobre parar de amar, parar de sentir, parar de querer. É sobre parar de correr atrás. Porque quem corre atrai desprezo. Quem se torna inteiro atrai interesse. E quem sustenta sua própria presença se torna irresistível sem tentar. Mas como quebrar esse ciclo? Como transformar a energia de desespero em magnetismo silencioso?
Como parar de ser o jogador que tenta forçar cada golpe e se tornar o guerreiro que deixa o mundo vir até ele. É aqui que entra o sistema, e ele é brutalmente simples. Existe uma razão pela qual alguns homens entram em uma sala e imediatamente comandam respeito, sem dizer uma palavra. E existe outra razão pela qual outros entram, e ninguém percebe. Isso não tem a ver com aparência, dinheiro ou sorte. Tem a ver com energia, postura e autossuficiência. A verdade que poucos querem aceitar é simples. Você não atrai aquilo que corre atrás. Você atrai aquilo que você se torna. E este sistema tem 4 princípios. 4 fundamentos que transformam um homem de carente para magnético, de inseguro, para sólido, de desesperado, para desejado. Em Sekiro, quando você enfrenta Genichiro, percebe algo imediatamente. Ele não recua, ele não suplica, ele não se encolhe, ele se sustenta. A postura dele é o combate. Na vida, postura é tudo. E postura não significa peito estufado ou cara fechada. Significa manter sua energia no seu corpo. Não se apressar para ser aceito. Não correr para ser validado. Não agir baseado no medo. A postura verdadeira é silenciosa. Quando um homem sustenta sua própria presença, ele envia uma mensagem que o mundo entende. Eu não preciso correr. Eu sou o ponto de parada. Lucas aplicou isso de forma simples. Parou de responder imediatamente. Parou de revisar mensagens 10 vezes. Parou de procurar migalhas emocionais. Só isso mudou tudo, porque a postura muda a percepção, e percepção muda o jogo. Nietzsche escreveu: o que tem valor nunca se oferece, apenas existe. E você precisa existir com força, não implorar com fraqueza. Quando Genichiro perde a honra, ele faz exatamente o que Lucas fazia. Ele persegue poder, persegue força, persegue um destino que não é dele. E quanto mais ele corre, mais ele se destrói. O mesmo acontece com qualquer homem emocionalmente desequilibrado. Quanto mais corre atrás de alguém, mais perde a própria energia e menos atraente se torna. A lei é simples e cruel. A busca revela fraqueza. A calma revela poder. Quando um homem corre atrás, ele está dizendo: eu preciso de você. Eu não sou o suficiente sozinho. Eu aceito qualquer coisa, só não me deixe. Isso mata qualquer atração. Toda, sem exceção. Lucas percebeu isso tarde, mas percebeu. Não era que ela não gostava dele. Ela não gostava da versão humilhada dele. E aqui está o turning point. O oposto de correr atrás não é ser frio. É ser inteiro. É sustentar sua própria vida. É ter tanto valor interno que você não precisa provar nada. Sêneca dizia: a verdadeira grandeza é ser independente até de si mesmo. Quando você é completo, o amor não foge. Ele se aproxima. Em Dark Souls, todos os caminhos levam de volta a uma bonfire. Você não corre atrás da bonfire. Você volta para ela. Ela é o ponto fixo, o centro, o pilar. Pessoas funcionam igual. Uma pessoa com energia centrada, estável, confiante, tranquila, vira uma bonfire emocional, e uma bonfire atrai. O que isso significa na prática? Você cuida da sua rotina, investe no seu corpo, disciplina sua mente, cuida do seu dinheiro, expande suas habilidades, cultiva silêncio, mantém sua dignidade intacta. Esse conjunto cria magnetismo. Você vira alguém que transmite segurança e profundidade. E segurança, plus profundidade. Atração automática. Lucas começou pequeno. Treinos simples, menos tempo no celular, mais projetos pessoais. Ele se tornou menos disponível e mais interessante. No momento em que ele virou o foco da própria vida, ele deixou de ser eco e virou presença. Camus dizia que a alma em ordem ilumina tudo ao redor. E quando você está em ordem, o mundo chega até você. Todo homem que corre atrás faz isso por uma razão invisível. Ele não suporta a própria companhia. Ele se abandona tão rápido que acredita que precisa ser preenchido por alguém. Mas a verdade é simples e brutal. Ninguém deseja quem não consegue estar consigo mesmo. Em Sekiro, você só derrota Genichiro quando finalmente para de lutar como ele
Quando você luta como você. Quando assume seu estilo, sua personalidade, seu ritmo, sua essência. O princípio final é esse. Pare de copiar. Pare de agradar. Pare de tentar ser o que acham interessante. A lâmina que corta a carência é assumir sua própria forma, sem pedir desculpas, sem pedir aprovação. Lucas fez algo que parece pequeno, mas mudou tudo. Começou a viver do jeito que ele respeitaria. E nesse momento, as pessoas passaram a respeitá-lo também. Porque magnetismo não é sobre impressionar, é sobre inspirar. E você só inspira quando vive alinhado com quem realmente é. Mateus, Pedro, Lucas, todos chegaram no mesmo ponto. Eles começaram a melhorar. A energia mudou. O comportamento mudou. A vida respondeu. E é exatamente aqui que surge o próximo boss. A armadilha que destrói 70% dos homens que finalmente se tornam magnéticos. Quando um homem finalmente começa a mudar, algo estranho acontece. Ele começa a sentir poder. E esse é exatamente o momento em que tudo pode desmoronar. Foi isso que aconteceu com o Lucas. Ele havia parado de correr atrás. Estava mais centrado, mais silencioso, mais presente. A rotina estava em ordem. A mente menos ansiosa, a energia mais estável. E pela primeira vez na vida, ele começou a sentir algo novo. Autoconfiança real. Mas a autoconfiança inicial é um território perigoso, porque ela cria uma ilusão que destrói muitos homens. Eu já venci. E nenhum guerreiro está mais vulnerável do que aquele que acredita ter vencido cedo demais. Foi exatamente assim que Genichiro perdeu para Sekiro. Não foi na primeira fase, foi na segunda. Naquela em que ele muda o ritmo, invoca Ishin e revela que a luta nunca foi o que você achou que era. A vida faz isso com perfeição cirúrgica. Quando você acha que está no controle, ela puxa o tapete. Quando você relaxa a mente, ela te derruba no golpe seguinte. Quando você acredita que não vai mais voltar ao antigo padrão, o antigo padrão volta com força dobrada. Foi o que aconteceu com Lucas. Tudo estava fluindo bem. Até que ele recebeu uma mensagem inesperada daquela garota. Uma resposta fria. Mais uma resposta. Aquilo fez ele sentir que voltou ao jogo. E em vez de sustentar a postura que ele havia construído, ele voltou ao instinto antigo. Checou o celular a cada 2 minutos. Escreveu e apagou mensagens. Tentou parecer interessante demais. Tentou provar valor. Tentou acelerar o processo. Ou seja, voltou a correr atrás. E como a vida responde a isso? Do mesmo jeito que Malenia responde quando você recua no tempo errado. Ela te destrói sem piedade. A garota sumiu de novo. O interesse evaporou. E Lucas caiu na real. Não era ela que o rejeitava. Era o comportamento dele que criava a rejeição. A armadilha do progresso é essa. Você começa a melhorar e acha que não precisa mais da disciplina que te salvou. É como um Tarnished que acende uma bonfire e acredita que isso o torna invencível. Mas bonfire não é invencibilidade. Bonfire é recomeço. É o que você faz depois dela que te define. A complacência destrói mais homens que a insegurança, porque a insegurança dói e a dor te desperta, mas a complacência acaricia, e essa é a sensação mais perigosa do mundo. Foi por isso que Lucas caiu. Não por falta de evolução, mas por achar que havia evoluído o suficiente. É aqui que entra a solução. Contra-intuitiva, mas perfeita. Quando você sentir que está indo bem, volte ao básico. Dobre o foco. Redobre a postura. Reforce seu centro. Os grandes guerreiros não vencem porque são brilhantes. Eles vencem porque voltam aos fundamentos todos os dias. Musashi chamava isso de o caminho infindável. E em Souls-like, isso tem outro nome. New Game Plus. Você não termina. Você reinicia mais forte. Lucas percebeu isso tarde, mas percebeu. E essa percepção o levou ao último e mais profundo entendimento. O boss final. A revelação que transforma homens que buscam amor em homens que atraem amor. Lucas chegou naquele ponto onde todos os homens que tentam mudar um dia chegam. O momento em que você percebe que a luta não é contra o amor que você quer, é contra o vazio que você carrega.
Naquela manhã, sentado na beira da cama, ele olhou para o celular e sentiu a velha ansiedade tentando ressurgir. Os dedos queriam abrir o WhatsApp. A mente queria revisitar conversas passadas. O peito sentia aquele buraco familiar, o buraco que sempre o fez correr atrás. E aí veio o pensamento fatal. Cara, quando isso vai parar? Quando vai parar a vontade de ser escolhido? A inquietação? O medo de ser esquecido? A necessidade de provar valor? Quando vai parar essa sensação de que ele nunca é suficiente? A resposta, silenciosa e brutal, veio como uma lâmina atravessando a alma. Nunca. E foi exatamente essa resposta que o libertou, porque a ilusão que destrói a vida emocional dos homens é acreditar que um dia eles acordarão e simplesmente não sentirão mais nada. Como se confiança fosse anestesia. Como se maturidade fosse ausência de medo. Como se autossuficiência fosse desligar o coração. Mas a vida e Miyazaki não funcionam assim. Você não derrota um boss e acaba. Você derrota um boss e começa o New Game Plus. Mais difícil, mais exigente, mais profundo, mais honesto. E, ao contrário do que parece, isso não é punição, é revelação. Genichiro, no fim de Sekiro, não é só um inimigo. Ele é um símbolo. Ele representa o homem que vive tentando, implorando, perseguindo. Ele representa a sombra de todo homem que se ajoelha emocionalmente diante da própria carência. Quando Lucas percebeu isso, algo dentro dele finalmente quebrou, mas não do jeito ruim. Quebrou como quem arranca uma máscara, como quem vê o mundo pela primeira vez, como quem finalmente entende. Eu não quero uma vida fácil. Eu quero ser forte o suficiente para viver a vida real. E aí veio a verdadeira revelação. Aquela que nenhum vídeo de como conquistar alguém jamais menciona. Você não se torna irresistível quando as pessoas gostam de você. Você se torna irresistível quando não precisa delas para existir. Quando o silêncio não te assusta. Quando a solidão não te fere. Quando a validação não é oxigênio. Quando a sua energia é mais importante do que qualquer mensagem recebida ou ignorada. O magnetismo real nasce da autonomia emocional, da postura interna, da paz de espírito, da capacidade de olhar para alguém e pensar, honestamente, eu te quero, mas não te preciso. Esse é o tipo de homem que o mundo respeita. É o tipo de homem que inspira. É o tipo de homem que atrai, sem esforço, sem mendigar, sem provar nada. E Lucas finalmente entendeu o que todos os grandes guerreiros entendem em algum ponto da jornada. O amor não segue quem implora. O amor segue quem se encontra. Ele levantou, respirou fundo, se olhou no espelho e não viu mais o garoto ansioso correndo atrás. Viu um homem que aprendeu a caminhar sozinho. Um homem que descobriu que a presença dele é suficiente. E naquele instante, sem ninguém por perto, ele se tornou irresistível. Não porque alguém disse isso, mas porque ele finalmente acreditou. Se você chegou até aqui, isso diz mais sobre você do que qualquer pessoa que já te ignorou. A maioria para no primeiro minuto. A maioria foge quando a verdade dói. A maioria prefere continuar correndo atrás, implorando por migalhas, vivendo como hollow emocional. Mas você não. Você ficou. Você ouviu até o fim. Você encarou coisas em si mesmo que grande parte dos homens jamais tem coragem de olhar. E é por isso que eu preciso te perguntar, e quero que responda nos comentários, de quem você está correndo atrás na sua vida hoje. E por quê? Pode ser uma pessoa, pode ser aprovação, pode ser validação, pode ser medo. Seja honesto. Alguém vai ler sua resposta e perceber que não está sozinho na própria guerra. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo, se em algum momento você sentiu aquela luz amarga da consciência dizendo, é verdade, eu faço isso, então se inscreve no canal. Mas não como quem segue mais um conteúdo. Se inscreve como quem acende uma bonfire para não voltar ao escuro. Porque toda semana tem um vídeo como esse. Pesado, honesto, real, feito para quem luta,
feito para homens que querem parar de se ajoelhar emocionalmente e voltar a caminhar inteiros. Se você faz parte dessa legião, você sabe onde clicar. Nos vemos no próximo Bonfire, Tarnished. Até lá! Don't you dare go hollow.